quando você não desistiu de você mesmo? Agora eu quero perguntar. Essa é a questão. Esse é um desafio muito grande. Como que eu não desisti de mim mesmo? No caso ali tinha... agora vem aquela balança do direito, né? Tem a balança de... Beleza, sou capaz, não sou capaz, já vi que eu consigo ter clientes, mas... E você consigo mesmo? Como é que era aquilo ali? Era muita imaturidade. Eu não conseguia compreender, né, ainda de fato o que fazia sentido para mim. Entende? Então, existia um nível de imaturidade. Essa imaturidade me levava para alguns tipos de comportamento que, de fato, não vinham para edificar o que eu estava construindo. Certo? Legal. Então, tinha alguns comportamentos que me tiravam, que demonstravam a minha imaturidade e impediam de enxergar algum nível de perspectiva de crescimento por causa desse comportamento. Então, olha como é importante o comportamento das pessoas. Né? Então, eu tinha essa condição. E essa condição ela era muito vivida porque eu não entendia qual era o meu propósito. Pronto. Quando tu não compreende qual que é o teu propósito, você carrega uma palavra que se chama vazio emocional. Esse vazio emocional vai traduzir um tipo de comportamento que vai fazer com que ele prejudique você desenvolva um nível de escassez e você vai compartilhar esse nível de escassez para o ambiente que você vive. Trato um pouco disso no meu livro também, que é outro assunto que nós vamos falar aqui. Tem bastante papo para nós tocar aqui, né? Então, o que acontece? Esse vazio emocional que eu carregava, ele não era suprido pela conquista que eu estava tendo financeira, ele não era suprido pela condição que eu tinha com o meu relacionamento, ele não ele era suprido naquele momento pela bebida. Por vícios, no caso. Então, pela bebida. Querendo ou não, a bebida, quando ela é demais, quando ela atrapalha, exato, ela vira um vício. Quem conhece mais intimamente, eu sempre falo isso, que eu tinha uma dependência nisso. Né? Então, a minha condição emocional era voltada estritamente para aquilo. E eu era uma pessoa que não tinha controle em cima disso. Então, era uma determinada compulsividade. Eu não conseguia ter um limite para isso. E isso automaticamente estava afetando as pessoas que conviviam comigo. Automaticamente. Podia ser normal para a minha compreensão naquela época? Podia, mas isso estava afetando algum nível do meu comportamento. E aí entra a parte da minha esposa, de não ter desistido de mim. Porque ela simplesmente podia virar as costas e dizer, não aguento mais, teu comportamento assim, não consigo enxergar o teu futuro, porém, nós vamos orar. Eu estou orando. Eu pedi oração para minha mãe. Eu acredito que eles estão vendo isso agora. Elas duas estão vendo isso. E minha filha também, né? E elas decidiram orar. Isso foi, para mim, algo extremamente importante. Por dois motivos. Primeiro, porque eu entendi que eu precisava de uma transformação, senão eu ia perder aquilo que eu estava conquistando. Outro ponto, eu comecei a compreender qual que era o poder de uma oração. E eu comecei a entender, de fato, como isso podia transformar a minha vida. Mas o que eu vi agora, então, tu já tinha uma noção do que você tinha. Porque Sim. Tem gente que não tem noção, não consegue compreender o valor que você... Porque, você falou, eu vi que eu estava perdendo, eu vi que eu... Claro, né? Claro. Mas porque você já tinha uma noção do valor do que você estava perdendo. Perfeito. Senão, se você não sabe o valor do que você perde, Perfeito. Aí não tem essa transição. Exato, porque eu compreendi que existia um depósito de energia das pessoas que estavam comigo para que eu tivesse uma mudança no meu comportamento. Entendeu? Porque elas também enxergavam algo de valor em mim. Só que o meu comportamento estava impedindo que eu desenvolvesse isso. E aí vem aquela coisa, a importância de você ter pessoas alinhadas com um propósito que talvez naquele momento nem você sabia. Claro, não tinha nem noção. E que incentivaram. Então, o ambiente que você estava, família, claro, a esposa, a futura esposa, que na época era, eu acredito, fizeram então esse ambiente, te fizeram ao olhar o que era necessário, o que era preciso. Exato, porque ela sempre me incentivava. Então, vamos lá, nós dois fazemos direito. Quando a gente se conheceu, a gente trabalhava basicamente junto. Uhum. A gente fez o TCC da faculdade junto. A gente estudou para fazer a OAB junto. A gente passou na OAB junto. Que legal. Entendeu? E ela sempre me incentivou a focar na minha carreira, a crescer dentro da minha carreira. Então, como que tu não percebe valor em cima disso? Uau. Como que tu não percebe valor? É óbvio que existia um valor. E o meu comportamento estava impedindo
de que eu tinha fruto. Ela enxergava ali na frente. E a gente conversa muito sobre isso. Ela enxergava ali na frente. Olha o que a gente se tornou hoje. Olha o resultado que a gente conquistou hoje. Que legal. Só que lá naquela época eu não conseguia perceber. Por quê? Esse vazio emocional impedia que eu desse o próximo passo. Ela já via o que vocês poderiam ser, o que vocês são ela hoje. Vislumbrava. Só que você ainda estava meio que no caso, com os olhos tapados, né? Exato. Estava meio que cego para o que ainda estava por vir. Exato. Imagina, eu era totalmente imaturo, né? Eu estava começando um negócio, escritório de advocacia. Qual idade aí nessa? Eu tinha, se eu não me engano, isso foi em 2017. Eu acho que eu tinha 23 anos. 22, 23 aí anos. justifica, né? Então, eu tinha essa imaturidade, né? E quando eu entendi que, de fato, ela queria algo maior, foi quando a gente sentou aos pés da cama e ela disse assim, cara, eu preciso que tu venha junto comigo, eu preciso te levar para um lugar, eu preciso te levar para um ambiente novo, porque é somente isso que vai nos ajudar a ter essa transformação e que a gente possa ficar junto. E aí eu comecei, então, a compreender o que é, de fato, o reino de Deus. Eu comecei a ter minhas primeiras experiências com o reino de Deus. A buscar frequentar uma célula, fui na minha primeira célula, né? Comecei a ter contato com o que, de fato, a palavra de Deus dizia, né? Então, foi esses primeiros momentos. E aí que, de fato, né, a gente começou a viver uma transformação. Otávio, foi superado da noite para o dia? Não. Existe ainda superação até hoje, porque existe um nível de transformação. Mas a gente deixou muitas coisas para trás e compreendeu, de fato, o que é uma família, o que é a unidade de uma família, quando a gente se entendeu o que são princípios. E com tudo isso daí tu começou a ir para uma nova realidade, um novo momento do Otávio. E esse momento aí, agora existe dois pontos. A gente botou no título Fé e Fortuna. Perfeito. Tá, beleza. Ali você já tinha fé? Ou ali você já tinha fortuna? Ali você não conquistou fortuna, ainda não tinha conquistado nada? Como é que foi? Eu saí da faculdade, quando eu fiz a minha festa de formatura, eu pedi presentes em dinheiro para os meus convidados. Legal, ó, uma boa. Por quê? O objetivo desse dinheiro era investir no meu negócio, no meu escritório. Legal. Então a gente comprou as primeiras mesas, comprou as primeiras coisas, tá? Tem muita coisa que está lá até hoje, né? Então foi para montar o meu negócio. Então eu faço essa transição, a gente monta o meu negócio junto com os meus sócios, a gente alinhou, tudo certo, né? E trabalhamos para conquistar as coisas materiais, né? O resultado financeiro. Veio esse primeiro cliente que eu mencionei aqui para você, né? E dentro do business, dentro do negócio, eu comecei a perceber que a gente tinha que estruturar algum tipo de produto que nos desse recorrência. Então, o nosso produto de recorrência, que inclusive é o nosso core business hoje dentro do negócio, é consultoria empresarial. Então, hoje a gente tem especialidades dentro do nosso escritório que trabalha especificamente com consultoria empresarial, porque a consultoria nos gera recorrência, né? Então, um dos produtos, né, um dos serviços jurídicos que a gente tem é esse. Então, desde o início, a gente compreendeu, não precisa ter recorrência. Por quê? Tem que pagar a conta. Pô, estou assumindo uma responsabilidade. Exato. Mas eu tinha esse dinheiro para que eu conseguisse dar o start. E aí veio o primeiro cliente, depois veio o segundo, e assim foi dando continuidade dentro do negócio. E desde o primeiro dia em que a gente abriu o negócio, lá em setembro de 2017 até hoje, todos os meses a gente tem crescimento. Todos os meses, todos os anos a gente sempre cresce o nosso negócio, escritório de advocacia, né? Com muito trabalho, com muito empenho. A gente começou com 3 pessoas, a gente tem uma equipe multidisciplinar muito grande hoje também, mas começou através disso, através de muito empenho, através de muito trabalho e já colhendo os primeiros frutos, os primeiros resultados financeiros. A fé, nesse momento, vem nesse período de transição por causa do meu relacionamento. Então, quem me apresentou ao reino de Deus foi a Paola, né? Sim. Então, eu sempre falo uma frase, né? Eu fui obrigado a ir, mas eu fiquei por causa de Jesus. Entende? Que legal, cara. Então, eu tinha uma condição, eu disse, ou tu vai, ou o nosso relacionamento ele não vai mais continuar. Por quê? Porque ela já vinha deste berço. A família dela já vinha deste berço. Então, ela tinha conhecimento, né? Então, houve esse período de transição para que a gente pudesse começar. E aí entra a fé.